Boa tarde a todos, aos nossos associados e proprietários do condomínio Aparte Hotel. Hoje, decorrido mais um ano, como consta nos nossos estatutos, temos que fazer a Assembleia Geral da Associação, da Aparte, e essa é uma assembleia bastante reduzida, e nesse sistema virtual, que hoje é uma ferramenta. Aí, teu microfone foi cortado. Ok, abriu. Abriu? Abriu. Bom, dando continuidade, né? Então, nós estamos fazendo esse ano, como é ano ímpar, não tem eleições para a Aparte. Né? Então, é simplesmente uma prestação de contas, né, que nós vamos fazer nesse ano, e apreciação de ordem do dia que vai ser dita a coisa. Então, eu quero dar boas-vindas a todos os nossos associados, dizendo que é uma imensa satisfação em fazer contato com eles novamente. E temos a certeza que essas coisas ruins que estão acontecendo, de pandemia, isso vai passar. Né? Nós já temos notado um ressurgimento, né, da vida. Né? O pessoal está sendo vacinado e está querendo viver mais a vida. E é onde o nosso condomínio está preparado para recebê-los. Né? Então, nós vamos dar continuidade, vamos dar início, então, à nossa reunião. Eu, inicialmente, com a autorização dos senhores, eu gostaria de convidar o nosso associado, o senhor Dr. Anderson Virgínio Dallagnol, para presidir a Assembleia desse ano. E o associado também, com a vereança de vocês, do senhor José Julião Farias Pereira, para fazer a secretaria. Então, eu passaria de imediato a palavra ao presidente, o Anderson, para que inicie os trabalhos da nossa Assembleia no dia 24 de junho de 2021, da Associação dos Proprietários do Aparte Hotel Termal Intergravatal. Muito obrigado. Obrigado, presidente Paim. Aceito e agradeço essa missão, essa função que me foi confiada de presidir essa Assembleia e tentarei desempenhá-la da melhor forma possível. Como nós estamos utilizando essa ferramenta virtual, então devo informá-los que todos os microfones fechados por uma questão de microfonia, enfim, que é uma necessidade que nós precisamos fazer para que tudo transcorra da melhor forma possível. Se alguém quiser se manifestar, utiliza-se o chat, né? Ao lado, vocês terão a oportunidade de credenciar o seu nome, que nós estaremos dando a palavra, então, a essa pessoa. É uma questão de ordem e em decorrência dessa ferramenta virtual aí que nós temos. Ok? Então, como meu primeiro ato, eu convido o presidente Paim a permanecer nessa mesa diretiva virtual, Paim, posto que precisamos dos seus eventuais esclarecimentos para optarmos pelas melhores decisões à parte. E como tópico, eu vou convidar o secretário, o Julião, para que faça a leitura do edital de convocação desta Assembleia Geral Ordinária, que fora publicada no Jornal do Correio do Povo, no dia 10 do corrente mês, na página 14, bem como através das redes sociais da Aparte, o Instagram e Facebook, e no condomínio do Aparte Hotel. Tens a palavra, secretário. Boa tarde. Edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária. A Diretoria Executiva da Aparte, Associação dos Proprietários do Aparte Hotel Termal Intergravatal, considerando o quadro de pandemia mundial pela Covid-19 e ainda as orientações dos órgãos de saúde pelo isolamento social, convoca seus associados em dia com a tesouraria
para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma virtual no dia 24 de junho de 2021, às 13h30, em primeira chamada, com pelo menos um terço dos associados, ou às 14h, em segunda chamada, com qualquer número de associados online. Para participar, basta acessar o link que será encaminhado para seu e-mail, também disponibilizado através de nossas redes sociais, Instagram, @pat, e Facebook, www.facebook.com/apat, a partir de 18 de junho de 2021. A ordem do dia será a seguinte: A. Exame das contas e relatório da diretoria executiva referente ao último exercício. B. Fixação do valor da contribuição social. C. Fixação da joia para novos associados. D. Assuntos gerais, única e exclusivamente sobre a associação. Porto Alegre, 10 de junho de 2021, Alfredo Bertolli Paim, presidente. Ok, feita a leitura, então, do edital, damos início aos tópicos do dia. Nós precisamos, num primeiro momento, aprovar a ata da Assembleia Geral Ordinária Virtual, que foi realizada no dia 3 de setembro e que foi disponibilizada no site do condomínio e publicada em redes sociais também da APAT. Como vem sendo feito isso aí desde 2015. Até o presente momento, nós não tivemos qualquer insurgência para eventual retificação sobre essa ata, nenhum participante da Assembleia, e não houve qualquer manifestação que pudesse provocar alguma retificação da ata. Então, neste momento, eu coloco a palavra à disposição para saber se todos permanecem, concordam com os termos da ata ou se há alguma retificação. Não havendo, eu declararei como aprovado. À disposição a palavra. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, por favor, coloque o nome, registra o nome no chat. Não havendo, então, manifestação, estou declarando aprovada a ata de 3 de setembro de 2020. A ordem do dia, primeiro tópico, exames das contas e relatórios da diretoria executiva referente ao último exercício. Solicito, então, ao senhor Paim para que nos faça um breve relatório sobre nossas contas, Paim. Ok, presidente. Eu vou começar aqui a ler as nossas notas que o nosso contador, né, nos mandou, nos enviou sobre toda a situação financeira da APAT, né, e os fatos ocorridos durante o ano, né, sobre a APAT. Ele começa assim: apresentação das demonstrações financeiras e principais critérios contábeis. As demonstrações financeiras encerradas em 31 de maio de 2021 estão demonstradas comparativamente às de 31 de maio de 2020 e foram elaboradas com base nas disposições da Lei da Sociedade das Ações do Brasil, consoante a aplicação dos principais práticas contábeis, com a observância das normas brasileiras de contabilidade, dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas, entidades sem finalidade de lucro, que é o caso da APAT. Caixa é o equivalente de caixa. Compreende os saldos de numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Depois tem direitos e obrigações, né, que nós temos. Temos o balanço profissional, patrimonial. Então, eu vou passar lá e peço ver se o nosso anfitrião consegue botar na tela a tabela que aparece em receitas operacionais, líquidas e financeiras. Esse é o eu gostaria que fosse possível esse aí que vem que nós temos é o nosso balanço patrimonial
um levantamento em 31 de maio de 2021, né? Onde nós temos o ativo circulante e tem os valores que foram movimentados durante esse ano. Tá? Esse é um valor. Mas eu gostaria de ir diretamente lá para o terceiro item, por favor. Esse aí, o que passou anterior. Esse aqui. Tá? Tecendo os comentários sobre esse aí, que são as receitas ordinárias que houve do condomínio, da associação, né? As nossas receitas ordinárias e as nossas despesas. Né? E, infelizmente, nós tivemos, vocês estão vendo aí, o comparativo que nós estamos fazendo. O que houve de receitas ordinárias em 2020, no valor de 747.514, que isso aí compreende o período de junho, 1º de junho de 2019 a 31 de maio de 2020, onde nós pegamos já uma parte da pandemia. Né? E para esse ano, nós tivemos uma receita ordinária em 2021 de R$ 510.890. Olha a queda bruta, violenta que houve da nossa arrecadação, das nossas receitas, de R$ 236.813. E aí nós vamos vendo. O que aconteceu? Então, nós tivemos aluguéis de apartamento. O que é esses aluguéis de apartamento? Esses aluguéis de apartamento são os aluguéis dos apartamentos que a PAT é titular. Nós temos 47 cotas do condomínio. Então, as vendas dessas cotas, receita para a PAT, para nós. Então, olha só o comparativo. Nós tivemos, em 2020, R$ 144.102 de arrecadação de vendas de APAT. Já para 2020, então, o forte da pandemia, baixou para 82.701. Né? Recebemos também anuidades da APAT. Em 2020, nós tínhamos a anuidade recebida em 86.070. Em 2021, baixou para 70.215. Houve uma inadimplência realmente muito elevada. Né? São 16 mil de diferença. Isso aí dá O próprio apoio logístico da APAT, do condomínio que nós recebemos, por prestar serviço e dar suporte ao condomínio, baixou de 238 mil, que foi o que nós recebemos em 2020, para 2.004 em 2021. Por quê? Porque houve interrupção da prestação de serviços, né? uma série de fatores de fechamento, uma série de coisas. Então, houve essa baixa desse valor. Né? Comissões, são comissões que se recebe, de 1.260 aumentou para 3.150. Agora, e as comissões, olhem bem, as comissões de dutas de terceiros, quer dizer, aquelas dutas, aquelas engraves, aquelas coisas, que os proprietários deixam aqui para a PAT vender. O ano de 2020, nós arrecadamos em comissões de venda dessas semanas 242.696. E para 2021, houve uma queda violenta para 97.081, que nos deu um negativo de 145.615. Agora, veja o que acontece, o paradoxo da coisa. Em 2020, nós recebemos de comissões pela venda de títulos que os condôminos deixaram para nós vender, 34.994. E agora, olha, em 2020, pulou para 53.640. Então, é uma coisa que nós ficamos imaginando assim, o que aconteceu? Em plena pandemia, a compra de títulos, ela dobrou, triplicou, veja pela comissão, que nós recebemos no ano 34, no outro 53 mil. Né? Então, houve uma procura muito grande de títulos. Claro que nós entendemos o que acontece.
Com a pandemia, muita gente não quis mais ir lá, não queria mais ir no condomínio, uma série de outros fatores, botou à venda os títulos, né? E aí entra na Bolsa de Valores os títulos. O título que nós vimos mantendo o patamar deles em torno de R$10.000, com a valorização que se fez, né? Ele caiu na Bolsa, estavam se negociando a 7.500, 8.000, nessa base, né? Então, houve um incremento, houve uma procura muito grande de títulos. E continua, graças a Deus, continua. Só que nós não conseguimos ainda voltar à negociação desses títulos na faixa de R$10.000. Ele continua na Bolsa e aí é a oferta e a procura, né? É a mesma coisa que as comissões que nós recebemos sobre a venda as semanas de terceiros, ela baixou também. Por quê? Porque antes nós mantínhamos uma média de venda, vamos botar assim, de semanas lá do condomínio, em torno de R$1.200. Hoje nós estamos vendo assim sendo comercializado por valores irrisórios, por R$600, até por R$450. E a APAT não pode entrar nessa liquidação, vamos dizer assim, ó, ela tem que manter mais ou menos o preço. E é o que nós temos mantido, um patamar em torno de R$1.000 que nós estamos vendendo na semana. Tem a negociação que o proprietário nos autoriza, aí é vendido por 850, 900, por aí. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, baixar os preços, como a gente tem assistido nas redes sociais, condomínio vendendo a sua semana até por R$450, abaixo até do próprio condomínio que ele pagou, né? Isso aí vem até, dizer para você, senhor, vem até numa desvalorização do nosso patrimônio lá, porque o Apart Hotel ele não para de se renovar, ele não para de apresentar novidades, ele continua, né? Então, nós achamos que tem que ser uma valorização maior. Tá. Depois nós vamos passar para as despesas. Claro, é o princípio da economia. Se tu não tem como aumentar a tua renda, tu tem que diminuir a tua despesa, né? O que aconteceu? Nós tivemos uma despesa operacional durante o ano de 2020 de R$ 787.307. Para 2021, ela ficou em R$ 656.238. Houve uma queda de R$ 131.069 nas nossas receitas, nas nossas despesas operacionais. As despesas gerais e administrativa, que foi no ano anterior de 251.323, caiu para 184.451. Né? A despesa com o pessoal também, que nós tivemos em 2020, R$ 535.984, baixou para R$ 471.787. O que se fez? Nós aproveitamos todos os programas que o governo federal colocou à disposição, fazendo a diminuição do horário de trabalho, botando à disposição funcionários, né? Nós usamos todos esses programas que foram possíveis, nós usamos para diminuir a nossa despesa, né? E tivemos que terminar, infelizmente, né, com a dispensa de 2 funcionárias, né? Tendo visto que o movimento também caiu, né, não havia necessidade de nós mantermos uma equipe com mais funcionários. Então, nós dispensamos 2 funcionárias, né, tudo direitinho, indenizadas, carteira assinada, tudo bonitinho, para não dar preocupação nenhuma para a associação, né? Só nessas 2 funcionárias nós vamos ter uma economia até o fim do ano boa, uma boa economia, que já está se notando, né, isso aqui, porque hoje em dia as leis sociais são muito altas, né? Então é complicado, né? Mas assim mesmo nós tivemos, né? Aí também depois tivemos aqui as receitas financeiras líquidas, né, que a gente também notou que lá de 2020 era 17.297, para 2021 passou para 11.441. Hoje, o dinheiro que se tem disponível no banco, para se conseguir receber quase 1%, é uma dificuldade muito grande, né? E aí nós tivemos outras receitas, outras despesas. Bom, resumo. No resumo disso aí, que o ano passado, de 2020, nós ficamos com um déficit no resultado líquido do exercício, apresentamos o ano passado
um déficit de R$ 72.097. No ano de 2021, que nós pegamos, então, fora da pandemia, com todas as restrições, com as baixas dos valores, com a baixa dos recebimentos de comissões, nós, infelizmente, estamos apresentando um déficit esse ano de R$ 164.628. Era para nós, que sempre vimos trabalhando com superávit, né? É um baque muito grande, né? Mas, assim mesmo, a associação se mantém, né? Porque ela sempre manteve um superávit bem robusto, né? O suficiente e que está nos mantendo assim. Só que tem um detalhe, que os senhores podem ver por essas análises que vocês vão fazer. Nós estamos, como se diz assim, comendo, gastando a nossa gordura que nós acumulamos em anos anteriores. Mas nós temos a convicção que a pandemia vai passar, a PAT já começa a ressurgir, ela começa o pessoal começa a voltar novamente, e nós registramos isso que aliviou um pouco do nosso déficit, que ele seria maior. Nós já registramos um superávit no mês agora, nesse mês de maio, só no mês de maio, de 14 mil, quase 15 mil reais. Então, isso aí veio a mudar, porque senão o déficit seria de 170 e poucos mil reais. E o que nós estamos notando, já nessa primeira, até o dia 20 de junho, nós estamos notando que também nós vamos ter um saldo positivo no final do mês de junho. Então, é essa a nossa expectativa, né, que nós temos, que nós vamos fazer a nossa recuperação. E quando eu digo para os senhores que nós estamos comendo, que nós estamos tirando a nossa gordurinha, eu mostro um exemplo. Por exemplo, lá em 2019, nós tínhamos um superávit de 797.814. Aliás, o superávit era 741.134. Tivemos, no ano de 2019, um superávit de 56.680. Então, o nosso superávit total passou para 797. Já no ano passado, 2020, que nós, com o prejuízo que nós tivemos de 72 mil, nós passamos de 797, baixou para 725 a nossa disponibilidade. E esse ano, com essa baixa de 164 mil, a nossa disponibilidade ficaram em torno de 561.900, que nós temos ainda, que nós temos para ir administrando, para nós ir tocando para frente. Né? Então, o que eu vislumbro é o seguinte: é ruim, eu fico chateado, não gosto, porque sempre nós somos vencedores, sempre nós trabalhamos com afim. Né? E nós fizemos todo o possível, a diretoria, conselho, né? Funcionários, então, nem se fala. Né? Mas nós tivemos que fazer isso aí, cortar na carne, tivemos que cortar funcionários que já estavam conosco há bastante tempo, né? Para poder a associação se manter ativa, e que nós esperamos. Esperamos que esse ano nós vamos conseguir superar isso aí. Não digo, olha bem, não prometo, que nós vamos tirar esse déficit de 164 mil ao longo desse ano. Acho difícil, porque a economia, nada está voltando. Né? Então, o que nós vamos? Pelo menos nós vamos diminuir esses valores aí para tornar positivo novamente a associação. Então, mais ou menos as explicações são essas. Se alguém quiser mais alguma explicação, estou à disposição. Né? E eu gostaria de pedir aos senhores, né, que, inclusive, os mapas, o presidente da Assembleia vai dizer que toda a nossa contabilidade, todo isso aqui, está à disposição, vai ficar à disposição dos condôminos que quiserem, né? Poderão acessar e poderão fazer uma análise mais profunda, se quiserem. Então, eu peço que os senhores aprovem as nossas contas, né, dentro disso aí, e que posso dizer para vocês, fizemos todo o possível para não acontecer o que está acontecendo esse ano. Muito obrigado. Presidente Paim, efetivamente a pandemia nos rasteira, né, em toda a economia mundial,
E nós, por ser da área de turismo e lazer, fomos fomos os atacados, né? Nós na frente da batalha aí contra essa pandemia. E, logicamente, que aí não há como suportar tamanha violência econômica e esse é o resultado, e somos bravos ainda por estarmos muito bem diante de um cenário tão complicado. E preciso dizer também que as contas foram apreciadas pelo Conselho, foram aprovadas, e então resta agora a submissão e a aprovação dos associados com relação às contas da APAT. Eu coloco à disposição, se alguém quisesse... Anderson, eu tenho que ler o parecer do Conselho Consultivo. Perdão, Julião. Leia, por favor, Julião. Parecer do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo da Associação dos Proprietários da Parte Hotel Termal Intergravatal, tendo em vista sua competência e determinação prevista no item 8º do artigo 24 do Estatuto Social, examinou o movimento financeiro encerrado em 31 de maio de 2021, com base nos dados do Balanço Geral e Demonstrativo de Resultados encaminhados ao Conselho, devidamente assinados pelo senhor Alfredo Bertolli Paim, presidente da diretoria executiva, juntamente com o profissional responsável pelo exame realizado, e verificamos a seguinte situação financeira e patrimonial. 1. Situação financeira. Ativo. Disponibilidades, R$ 574.319,54. Passivo, obrigações, R$ 351.277,26. Saldo positivo, R$ 223.042,28. 2. Situação patrimonial, ativo total, R$ 912.367,52. Passivo total, R$ 351.277,26. Patrimônio líquido, R$ 561.090,26. Resultados do exercício operacional, receitas, R$ 525.876,41. Despesas, R$ 690.503,93. Déficit do exercício, R$ 164.627,52. Face ao exposto, os conselheiros que abaixo subscrevem recomendam a aprovação das contas da diretoria executiva na forma estatutária. Porto Alegre, 11 de junho de 2021. Titulares: conselheiro Alexandre Eckhardt, Gerson Michel, Silson Silva da Rosa, João Adaciroff e Anderson Dallagnol. Suplentes: Carla Dias Quaresma, Eda Rosa Xavier, Cila Crispim de Oliveira, Flávio Demarque e Milton Rei Gomes. Grato, Julião, pela oportuna manifestação. Então, eu pergunto aos anfitriões se nós temos a opção de votar virtualmente ou se nós faremos isso por aclamação. Temos? Ok. Alguém quer se manifestar antes de lançarmos a opção da aprovação ou não? Senhor Volmar, o senhor quer falar? Então, o senhor precisa ligar o microfone. Eu não sei se o anfitrião consegue ligar o microfone do senhor Volmar. Não, tá ligado. Senhor Volmar, sim, pode falar. Eu acredito que deve ser aprovada com toda a consciência dos associados, que nós sabemos o trabalho desenvolvido pelo PAI e o restante da diretoria fez com que a APAT se mantivesse ainda em pleno vigor. Eu cumprimento o país e os demais diretores pela competência e dedicação. Obrigado. Obrigado, senhor Volmar. Mais alguém? Senhor Roberto Cardoso. Roberto Cardoso. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo, senhor Roberto. Sim. Ok. Eu gostaria de, antes de entrar em votação, de cumprimentar a diretoria pelos esforços despendidos
durante esse exercício, em que pese a pandemia, eles conseguiram fazer um trabalho que evitou termos um prejuízo maior. Então, eu queria deixar os cumprimentos à diretoria pelo trabalho realizado e, ao mesmo tempo, já manifestar o meu voto de aprovação das contas apresentadas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Roberto. Mais alguém? Com relação às contas, mais alguém quer se manifestar? Ok, então eu peço aos anfitriões que disponibilizem no sistema a opção de aprovação e não aprovação. Primeira opção é sim, aprova. A segunda opção, não aprovo. E a terceira opção é abstenção. Quem vai votar, por favor? Posso considerar concluída a votação, anfitriões? Vinícius e Ricardo, posso considerar concluída a votação? Com este número de 93%? Sim. Ok? Então, considero aprovado o exercício contábil do último ano, com 93% de aprovação e 7% de abstenção. Vamos para o segundo tópico da reunião, que é a fixação do valor da contribuição social. O que nós temos sobre esse tópico? Nós temos uma anuidade que nós garantimos à APAT, que é a sustentação dela, e que está a R$ 65,00 por ano por cota. E o ano passado não houve aumento, e esse ano, logicamente, que o aumento é absolutamente necessário, e, enfim. Não sei se o Julião fez algum levantamento de correção, Julião. Posso? O período. Posso falar? Poderia trazer para nós, por favor? Em que valor ficaria? É o seguinte, o último aumento que houve foi na anuidade de 2016, que subiu de 60 para R$ 65,00. 2016. A partir de lá, ficou congelado em 65. O ano passado, teve a opção de 65 ou 70, permaneceu-se em 65. Se nós fôssemos aumentar anualmente pelo IGPM, hoje nós estaríamos pagando R$ 109,15, não é? E pela inflação, em torno de um pouco mais de R$ 80,00. Então, a proposta lançada, não sei se já adiantou os valores, seria de 80, 85 ou 90 reais, que é pago normalmente no final de agosto. Então, eu acho que seria esses 3 itens que teria que ser levado à consideração. Não sei se alguém quer se manifestar, mas a princípio seria 80, 85 ou 90. Não seria equiparado ao aumento do IGPM, mas poderia dar um fôlego maior para a associação nesse momento que está o déficit. Ok, então nós temos a opção de R$ 80,00, 85 e R$ 90,00
de anuidade, sendo que o último aumento foi em 2016. Eu coloco a palavra à disposição, se alguém quiser se manifestar sobre isso, sobre algum valor. Senhor Volmar? Tem um inscrito, senhor Volmar? A gente precisa liberar. Pode falar, senhor Volmar, estou lhe ouvindo. Eu acredito que, de fato, é necessária se faz um aumento na contribuição. Mas também, dependendo de todos os obstáculos que nos causaram a pandemia, eu acredito que R$80 seria o ideal. Obrigado. Ok, senhor Volmar, obrigado. Senhor Roberto Cardoso. Eu me manifesto da mesma forma que o senhor Volmar, considerando os efeitos da pandemia, todos foram atingidos. Então, assim como a associação foi atingida, todos os proprietários da mesma forma. Então, por uma questão de equidade, eu também concordo que a mensalidade seja fixada em R$80. Ok. O conselheiro Silon acena que acha que entende que é razoável R$90, apenas para registro dessa Assembleia. Senhor Jorge Fabre, eu preciso que libere o microfone do senhor Jorge. Pode falar, senhor Jorge. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar toda a diretoria e conselho aí pelo ótimo trabalho que vem realizando aí à frente. E eu não me oponho aí a um aumento da mensalidade, contando anuidade, desculpe, anuidade. Contanto que seja estudado no futuro uma alternativa de buscar outros tipos de receitas além da anuidade. Vou deixar uma sugestão aqui, mas eu acho que eu identifico assim tantas oportunidades que daqui a pouco a gente pode ter em buscar alternativas de receita, mas assim hoje eu vejo que quando eu não usufruo, e eu estou indo até contra mim, porque eu usufruo muito pouco, não tenho quase tempo para usufruir, mas quando eu não usufruo e vendo, e aí a gente vê até essa questão das pessoas venderem por preços menores, eu gero um trabalho para a associação e não gero uma receita, né? Onde eu vou gerar só uma receita se por acaso a venda foi por intermédio da associação. Então fica uma sugestão aí, se avaliado isso, e também eu acho que a gente procurar buscar alternativas de receitas aí. Também uma maneira de utilizar formas alternativas de divulgação das semanas aí, né? Eu acho que eu vejo como uma crise positiva na questão que a gente tem que se reinventar e a gente tem que buscar alternativas diferentes aí. Então, as crises fazem com que as pessoas se tornem mais eficientes. Então, fica aqui a minha sugestão, eu agradeço o espaço aí. Obrigado. Ok, Jorge, obrigado. Mas a PAT tem outras receitas, ela tem comissões sobre a venda das semanas, enfim, está sendo feito estudos, criação de sites, outras ferramentas de publicação das semanas. Sim, está sendo pensado muito sobre isso e concentrado muita energia sobre isso, apenas para que você saiba e para que toda a Assembleia saiba disso também. Isso é muito recorrente e é um assunto muito oportuno e está sendo tratado disso com muito carinho, Jorge. Lhe respondendo essa questão. Carla Miller, alguém libera o microfone da Carla, por favor? Carla Miller. Alô, me escutam? Escutam? Sim, estamos lhe ouvindo. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sempre gosto de começar minhas manifestações dizendo que é muito oportuno nós termos essa reunião virtual, mas nós estamos tendo ela virtualmente exatamente porque já chegamos a quase 510 mil mortos no Brasil. Isso é uma coisa muito, muito drástica. Nós mesmos já perdemos algumas pessoas conhecidas, às vezes parentes.
ou mesmo ficaram com algumas sequelas por conta da Covid. Então, acho que essa manifestação ela é importante de se fazer. Também gostaria de dizer da minha satisfação de ver essa diretoria, mais uma vez, administrando de uma forma adequada a nossa associação, intervindo de forma também muito positiva no condomínio. Com relação a realmente ampliar a anuidade, a gente pensa realmente é apenas uma parcela no ano, então não é alguma coisa muito alta, mas eu entendo que nós temos que realmente convir que muitos de nós, se não a grande maioria, não temos visto nenhum aumento nos nossos rendimentos, nos nossos salários, então a gente tem que levar isso em consideração também para evitar que mais condôminos se sintam fragilizados com alguma atitude mais severa da própria associação. Então, eu reconheço que nós estamos já há muito tempo sem um reajuste, é importante nós irmos ao encontro do que a associação precisa para se manter, mas realmente acho que fica bem claro para nós que seria um aumento para tentar ludibriar a crise que a gente está vivendo, mas minimamente possível, para que o associado não seja prejudicado. E concordo também em pensar em algumas outras alternativas de que se possa angariar alguns fundos a mais para a associação, então, isso talvez depois, mais adiante, nós poderíamos discutir isso. Mas era isso, obrigada. Obrigado, Carla, pelas suas palavras. A Paty apenas pontua aqui que sua maior receita através das prestações de serviço na locação de semanas e títulos. Essa é a maior receita da Paty, ok? Mais alguém quer se manifestar? Se não, colocaremos à disposição para a votação de R$ 80, R$ 85 ou R$ 90 a anuidade da APAT. Eu tenho uma pergunta de esclarecimento. Por favor, Jandira. Essas cotas que são vendidas pelos proprietários via associação, elas não podem ser únicas, evitando que... eu ia olhar isso no estatuto, mas não olhei, e agora é só uma pergunta de esclarecimento, para evitar que elas desvalorizem lá fora e para que haja maior receita no condomínio. Não é possível isso? Limitar... Eu vou tentar lhe responder, Jandira, mas o Painho, o Julião, qualquer outro pode me auxiliar. Eu acredito que nós temos duas situações de venda, né? Que é aquela venda particular, em que eu, Anderson, possa vender a qualquer pessoa, o valor que eu estipular, e desde que encontre alguém que queira pagar e aquele valor que eu estou pedindo. E aquele valor que é administrado pela APAT, como exemplo, em que a APAT ela administra o valor. Mas nós também temos, em Santa Catarina, uma imobiliária que eventualmente também vende esse produto, então acredito que está muito relacionado a essa situação. O que é controlável e é que a maciça maioria a gente controla, mas por conta da parte. Mas agora nós não tem como controlar o que eu, por exemplo, colocaria à venda, né? Aí é uma situação particular. Pode ser vendido a preço vil, como também pode ser vendido a um preço superávit, né? Mas não tem como prender isso ao estatuto, alguma coisa assim? Gostaria de uma parte para responder a dona Jandira. Tudo bem, dona Jandira? Tudo bem. Por que nós não podemos fazer essa sugestão mesmo que a senhora está dando? Seria ótimo para nós, né? Porque é isso que é a minha preocupação, que estão vendendo semanas, como a senhora bem sabe, por R$ 450, R$ 600. Tá? É um absurdo. Olha bem, a senhora divide R$ 600 por 7 dias. A senhora vê quanto é que vai sair por dia. É um horror. Para um patrimônio nosso, que nós temos lá, olha o valor daquilo lá. Está desprestigiando. Aí o que nós ficamos barrados? Por quê? Porque no contrato de compra e venda, quando os condôminos compraram lá atrás,
tem cláusula justamente sobre esse assunto. É isso que eu queria saber. Condômino, no contrato de compra e venda. No condômino, ele é livre, ele pode emprestar, ele pode dar, ele pode vender, ele pode fazer o que ele bem. E nós não podemos tolher essa liberdade dele. Isso está contratual, né? Bah, se nós conseguíssemos barrar essa cláusula, que nós conseguimos anular essa cláusula, seria ótimo, seria uma maravilha. Pode-se estudar essa possibilidade, porque aí tudo viabilizaria através da associação, a associação garantiria uma renda fixa, Claro. Seria um negócio mais garantido para o condômino, que saberia que não foi enganado, tem tantos enganos aí fora, né? E é isso aí, dona Jandira, que nós temos notado, eu tenho notado aqui, nós temos notado todas agora, a associação, o pessoal está voltando a procurar a associação por causa da segurança na compra e na venda. Né? Por quê? Porque a pessoa se engana, está comprando uma semana lá por R$600. Aí ela não vai poder ir, deu um problema de doença, qualquer coisa. Se é com a associação, dentro dos preceitos do PROCON, nós fizemos a devolução do valor. O que vende particular já não devolve dinheiro. A pessoa que comprou não pôde ir, fica no prejuízo. Né? Então, por isso que nós temos notado agora a frequência de vendas da PAT, ela retornou, né? Porque tem grupos aí muito fortes que estão vendendo, estão oferecendo, né? E como o Anderson referiu, nós temos uma imobiliária lá no Gravatal, mas nós temos trabalhado em conjunto com ela, né? Ela sempre nos consulta, ela sempre liga para saber como é que está a média, né? Quando ela vai fazer alguma promoção, ela nos avisa, nos consta, né? Para poder fazer a frequência. Mas a senhora, eu acho que se nós tivéssemos uma maneira de achar uma saída desse jeito, seria o ideal, seria muito bom. Não só pode ficar minha sugestão para isso, né? Ficar minha sugestão para isso ser estudado? Ok, dona, valeu. Obrigado. Acho que caberia um estudo, né? Porque tem uma questão de integridade do patrimônio também, né? Não, e até segurança. A PAT não pode, né, tomar conta. Caberia um estudo, porque a disponibilidade do patrimônio, a gente não ter a disponibilidade, talvez seja um complicador aí. Mas, justamente. Sim, caberia um estudo, sim. Eu, na ordem aqui, eu tenho o senhor Roberto Cardoso. Pode falar, senhor Roberto. Ok. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. O tema, a ordem do dia desta Assembleia, ela comporta a discussão da aprovação de contas e do reajuste das anuidades, da APAT. Quer me parecer que esse assunto relativo a formas de buscar uma receita maior para o condomínio deveria ser motivo da ordem do dia da Assembleia que nós temos normalmente em setembro. Eu creio que ali será o momento oportuno de nós discutirmos alternativas de busca de aumento das receitas. Enfim, eu acho que o momento agora não é para se discutir este assunto. Nós estamos na pauta do dia discutindo o reajuste da mensalidade da APAT. Eu acho que esse assunto ficaria para a próxima Assembleia de setembro. É o que eu penso. Ok, senhor Roberto. Sua questão de ordem está acolhida. Alguém mais quer tratar sobre o aumento de 80, 85 ou 90 reais? Ok, então vou declarar por encerrado esse assunto e vou submeter à votação. Ok? Senhores anfitriões, por favor.
Aguardo ok, Ricardo, com relação ao término da votação. Posso considerar encerrada a votação, Ricardo? Vinícius? Sim. Ok, então está encerrada a votação. Foi aprovado R$ 80,00, a anuidade de R$ 80,00 com 77%, R$ 85,00 13% e R$ 90,00 10%. Então, a próxima anuidade... Só um pouquinho, Anderson, é só para complementar. O valor, então, ficou em R$ 80,00, com vencimento dia 31 de agosto de 2021. A competência já deste ano. Estava... Sim. Isso aí, perfeito. Ok? Podemos fechar, então? Podemos seguir para o próximo tópico. O próximo tópico é a fixação de joia para novos associados. Diz o artigo 12º, inciso 7º do nosso estatuto, que para a admissão de novos associados na APAT, ele teria que desembolsar 3 anuidades. E, ao longo dos últimos anos, esse artigo foi deixado de ser cobrado como sendo algo que instigue novos associados e que traga mais pessoas interessadas à APAT. E, com isso, esse valor foi deixado de cobrar. E é renovado, então, essa possibilidade através dos demais associados, para que nós deixássemos novamente de cobrar por mais 2 ou 4 anos, enfim, essa taxa, porque a gente entende que talvez não seja pertinente e não seja oportuno. Então, se alguém quisesse se manifestar, se vocês entenderam o que eu quis dizer, isentar os novos associados da taxa de 3 anuidades, como sendo a joia de associação da APAT. A proposta é isentar por mais 2 anos, então, esse valor de joia. Se alguém tem alguma dúvida... Eu gostaria de dar uma palavra ao Anderson. Paim, tens a palavra. A ideia seria o seguinte, que há muitos anos, já desde o tempo do Dr. Mário, que não se cobra mais essa joia, justamente para incrementar os novos associados. Então, mas tem constado todos os anos no edital. Então, a ideia, se o presidente achar e poderá botar em votação, era fazer o seguinte: ela fica suspensa por tempo indeterminado. Ficar indeterminado. Por quê? Porque se nós quisermos voltar a cobrar, vai ter que ser resolvido pela Assembleia, numa futura Assembleia. Então, se for consenso de todos, ela ficaria suspensa por tempo indeterminado e, quando houver necessidade, se quiser ativá-la, vai ter que ser resolvido por uma nova Assembleia, pela Assembleia, como nós fizemos todos os anos. Essa seria uma sugestão. Carla Milha. Eu vejo que a gente acabou de discutir algumas formas de, talvez, angariar mais algum recurso para a associação, e agora nós temos uma oportunidade, talvez, de pedir uma joia, de retomar esse pedido de uma joia, que seja um valor simbólico, talvez até uma anuidade extra ao endereçar para a associação, dentro do valor que está se vendendo o título e tal. Eu acho que é um valor interessante, pode não ser muita coisa, eu não vejo que vá assustar algum interessado em se colocar junto conosco na associação, mas é um valor que a gente pode considerar dentro da nossa receita. Se estamos discutindo agora, e foi bem lembrado, que é só em função da arrecadação da associação, então, eu vejo que aí está uma oportunidade, mesmo que seja um valor pequeno, de nós estarmos valorizando o trabalho da associação. Eu não vejo como ruim nós estipularmos um valor que seja o valor da anuidade para ingressar como associado da APAT.
Essa é a minha manifestação. Obrigada. Ok, Carla, obrigado. Roberto Cardoso. Eu gostaria de me manifestar também a favor da opinião do presidente Paim, concordando também com a opinião da senhora que se manifestou anteriormente, porém, eu argumentaria da seguinte forma: mesmo que o valor seja fixado num valor baixo, ele não incentivará a entrada de novos associados. Eu acredito que, sem cobrar joia, haverá um maior interesse em se associar do que cobrando, mesmo que seja um valor pequeno, simbólico. Por isso que eu concordo com o presidente Paim de deixar em suspenso até uma próxima decisão, numa necessidade futura e também por decisão de Assembleia. Ok, Roberto, obrigado. Ronei. Libera o microfone, Ronei, por favor. Agora sim. Boa tarde a todos, parabéns aí pelo trabalho da associação, pela Assembleia e tudo mais. Eu também queria ratificar as palavras do senhor Paim. Eu também entendo dessa forma como ele colocou, eu até ia sugerir isso. Eu acho que realmente deixar em stand-by essa joia é a melhor opção, para não ter que estar discutindo todo ano. E eu acho que a joia, ela acaba impedindo as pessoas de se associar, é um desestímulo, na verdade, que não faria tanta diferença para a pessoa nesse caso. Eu acho que manter dessa forma suspensa, nós vamos ter um aumento do número de associados, acredito eu, né? Então, eu também faço eco aí à sugestão do senhor Paim. Um abraço aí, obrigado. Obrigado, Ronei. Carla, tu quer se manifestar novamente? Por favor, Carla. Ok, pode falar. Eu gostaria de saber se vocês têm um levantamento do número de associados que vem se incorporando à PAT. Porque eu acho que isso é uma questão importante, então, da gente avaliar, porque está sendo tão veementemente destacado que é importante não ter valor para ingressar à associação. Então, eu gostaria de ter um levantamento disso para a gente poder saber com que dados nós estamos trabalhando. E até nesse aspecto, eu coloco a minha opinião assim, de nós podemos trazer esse assunto daqui a um ano para conversar de novo, inclusive em cima de um levantamento que se venha a fazer num período de mais longo tempo, né? Então, verificar de anos em que havia uma cobrança, de anos que não houve a cobrança, e aí nós temos um parâmetro para a gente poder discutir. Isso que me parece mais correto, e não deixar em aberto ad eternum até que já se resolva de novo colocar na pauta. Então, essa é a minha posição. Eu gostaria desse levantamento para a gente poder saber o que nós estamos discutindo, né? E qual é a diferença que se percebeu, e talvez daqui a um ano nós mantermos essa né, sem cobrar esse ingresso, essa joia, mas nós podermos discutir isso de novo no ano que vem. Talvez a situação seja outra, e aí a gente pode voltar a retomar, até porque não é um tema polêmico que vai nos causar tanto desgaste numa Assembleia. Obrigada. Ok, Carla. Está sendo feito o levantamento do ano passado, tá? Mas eu posso dizer por mim que eu paguei a joia quando eu entrei, né, desembolsei, porque eu achei que era uma vantagem a gente ter uma estrutura por trás de quem estava comprando, não é? Mas agora, do lado de dentro, eu verifico, conversando com as pessoas lá no Gravatal, que eles dizem assim: se tem que pagar, eu não quero. A maioria diz isso, não é? E pela última reunião da diretoria, a gente teve, acho que, se eu não me engano, foram 23 pessoas que ingressaram, não é, como sócios, que adquiriram o título e já, ao mesmo tempo, já quiseram permanecer de sócios, e teve algumas exclusões por falta de pagamento, não é? E essas exclusões se dão normalmente em questão de espólio, que os herdeiros não querem mais continuar, e também em função de um grupo de argentinos que a gente está com dificuldade
de alguns de cobrança, que eles não conseguem repassar o dinheiro, muitos estão em dia, outros não estão, não é? Mas esses a gente ainda consegue manter, porque sabe da dificuldade de transferência de dinheiro de um país para o outro, não é? Mas a gente tem tentado e a gente tem constatado que as pessoas que estão adquirindo título aqui na associação, automaticamente já é oferecido, e como não tem o custo, só tem o custo da anuidade, elas estão aceitando também serem sócias. E a gente continua, nessa forma, a gente começa a renovar também o quadro de associados, não é? Pessoas mais jovens, com novas ideias, não é? Mas eu anotei aqui e pode ter certeza que esse levantamento vai ser feito. Até porque a gente tem nas atas da diretoria as aprovações, que toda aprovação de sócio passa pela diretoria. Então, a gente, quando tem a reunião, é posto, tais pessoas solicitaram o ingresso. Não é? A gente não sabe quais que entrariam igualmente sem pagar ou não, mas essas pessoas que estão adquirindo títulos, acho que 90% está sendo associado. Que a gente mostra as vantagens também. Certo? Mais alguém que queira falar? Obrigado, Junião. Podemos submeter à apreciação? Posso fazer mais uma sugestão? Pode, por favor. Que então se faça talvez uma campanha junto aos não associados para virem para a associação. Eu não sei se isso acontece, porque há muitos anos, já que quando eu adquiri o título, eu logo em seguida já entrei para a associação também, mas eu acho que a gente pode fazer uma campanha de valorização, inclusive, do trabalho que é feito pela PAT, né? O acompanhamento junto ao condomínio. Isso eu acho que a gente poderia implementar, ajudaria, inclusive, nessa renovação, como está sendo proposto, que eu acho que é bem importante também. Obrigada. Ok, só uma pergunta, dona Carla. A senhora pagou joia quando entrou? Eu confesso que eu não lembro. Eu também não lembro. Não faz tantos anos assim. Não, eu me lembro porque eu paguei. Eu não me lembro. Quem paga se não lembra. me lembro. Mas era ainda com o Mário na presidência, que o Mário ficou muitos anos, então eu não sei te dizer, mas eu não lembro. Eu paguei, a minha filha já não pagou, mas eu me lembro de pagar, e assim, mas pagar, e na época era um valor assim que era irrisório, mas pensando no futuro, eu não me importei. O Ronei está dizendo que acho que também não pagou. Então, se a gente for olhar, os mais antigos com certeza pagaram. Quem tem títulos há muitos anos, com certeza pagaram. E os outros foram beneficiados. É que, na realidade, se a gente analisar, em 3 anos seria a joia. Se a pessoa permanecer 3 anos, ela pagou a joia. Não é? Então, esse é o ponto principal da isenção, ter a pessoa na associação para decidir os rumos do condomínio. Não é? Esse é o principal ponto. Ok, podemos submeter, então? Anfitriões, se vocês puderem disponibilizar para nós a ferramenta de votação. Anderson, esse daqui não foi tabulado para votação. Acho que a gente poderia simplesmente, quem é contra, se manifestar. Okay. Então, a dona Carla quer falar. A dona Carla acho que quer falar. Carla, tu quer falar de novo, por favor? Desculpe, mas assim, é que ficou, o Painho deu a sugestão de ficar em aberto, né, sem definir o tempo, e eu sugeri que então daqui a um ano a gente, na nossa assembleia, a gente converse de novo sobre isso, em cima de todo esse levantamento que pode ser feito por meio das atas e por meio de alguma campanha também de estimulação. Então, acho que essas duas coisas que ficaram em aberto. Ok, então eu entendo que ficaram 2 situações, de 2 anos ou de 1 ano. A gente tem que conseguir equilibrar. Ok? Deixa eu só complementar. Esse ano, nesse exercício de 2020 e 2021, entraram 68 novos sócios.
Só que desses 68 novos sócios, a gente tem que também considerar que quem vendeu o título também saiu da sociedade, então deixou de ser sócio. Então, não significa que a gente acrescentou 68 sócios. Quem tinha 2 títulos, vendeu um, permaneceu de sócio. Mas quem só tinha um título e vendeu, diminuiu. Então, esse é o ponto. Não é? Mas eu acho que aqui... Aí, Anderson, é contigo como é que vai ser a votação. Eu tô tem o voto fazer, contrário da dona Carla. Eu estou pensando em fazer a votação de quem... Levanta a mão. 2 anos... Só um pouquinho, a gente já está... A gente já está... tá, já vai disponibilizar. Ok. Roberto Cardoso, queres falar? Roberto Cardoso, levantou a mão. Já está disponível para votação. Ok, ótimo. Roberto Cardoso. Estão me ouvindo? Sim, Roberto Cardoso. Sim. Eu iria sugerir, talvez seja este o encaminhamento que foi dado internamente aí, eu ia sugerir utilizar a mesma forma de votação no início dessa Assembleia, quando aprova sim ou não. Aprova a sugestão do PAIN, sim ou não. Eu ia sugerir este modelo de cédula de votação, já que não estava previsto como fazer esta votação. Ok, nós estamos fazendo a cédula aí e a gente já te retorna. Já está pronto, pode botar em votação. Ok. A favor da aquisição da joia para novos sócios, sim, não ou abstenção? Posso dar por concluída a votação? Posso dar por concluída? Sim, concluído. Ok, 73% votaram pela não cobrança e 9% pela cobrança e 18% pela abstenção. Senhor Roberto Cardoso? Sim, eu gostaria de me manifestar só por uma questão de transparência. Eu estou observando que nas 3 votações que foram efetivadas, no resultado das votações, tem aparecido um percentual de 70%, 80%, 90% como resultados da votação. Entretanto, o número de votos que aparece ali, normalmente aparece 24, 27 votos. Quando nós temos participantes nesta Assembleia, 48, pelo que dá para ver pelos registros aqui. Então, por uma questão de transparência, eu posso responder. Eu gostaria que fosse esclarecido exatamente quantos votaram para dar aquele percentual, porque não está havendo coerência entre os participantes e o resultado da votação. Sim, pode falar. Eu posso responder. Obrigado. Isso. É o seguinte, Roberto, é que os anfitriões, quem está participando aqui da mesa, no caso, eu, o Anderson, o presidente PAIN, mas as meninas que estão homologadas
e mais os 2 anfitriões que estão organizando, a gente consta como participante, mas a gente não tem direito a voto. É por isso. Então, tem mais pessoas trabalhando aqui externamente do que o número de votantes. Não sei se eu consegui fazer entender. Ok, obrigado. Ok? Ok. Ficou esclarecido, senhor Roberto? Essa votação... Sim, esclarecido, sim, obrigado. Tá. Essa votação se estende ao ano, que é a competência desta ata aqui, ok? Alguma divergência sobre esse assunto? Então, não será cobrada a joia dos novos associados pelo período de 1 ano, até a próxima Assembleia Geral Ordinária de junho do ano que vem. Ok? Assuntos gerais, estou disponibilizando a palavra para quem quiser se manifestar. O assunto é exclusivo. Só um minuto. Só um a associação. Senhor presidente, só uma coisinha. A proposta que tinha sido posta pelo presidente Paim seria por tempo indeterminado, pelo que eu entendi. O que a gente levou à votação? Foi por tempo indeterminado ou um ano? Não, ali falou para não ser cobrado. Tá, ok. Tá, ali falou por não ser cobrado. Se a célula tivesse sido de outra forma, e é por não ser cobrado. Tá. Entender que é apenas a competência desta ata. Por 1 ano. Tá, okay. A competência desta ata. Tá, ok. Assuntos gerais? Dona Carla quer falar. Dona Carla, sobre a associação. Tens a palavra, Carla. Fechado? Liberou. Ok. Agora o colega falou também na questão da transparência, creio que foi o Roberto que comentou. Eu gostaria também de pedir, porque já fui questionada outras vezes, até porque como que é a ordem da venda das semanas quando nós somos sorteados. Então, eu vejo assim, os funcionários da PAT, tudo são muito atenciosos, nos atendem com muita presteza, mas eu gostaria de, assim, o quanto mais transparência nós temos, menos a gente fica fragilizado, sabe? Inclusive, nesse convite para os não associados ingressarem na PAT, eu gostaria de receber, assim, quando eu coloco à venda a minha semana, a ordem que eu estou e eu, de repente, o número até dos títulos que estão à minha frente, para eu poder acompanhar, sabe? Eu acho que isso, assim, o trabalho é correto, como está sendo feito, mas a gente não... Se a gente está fazendo tudo de uma forma tranquila, essa transparência não vai causar nenhum incômodo. Ela simplesmente vai reforçar o trabalho que está sendo feito pela diretoria, por todos os funcionários da APAT. Então, isso era uma questão que eu gostaria de solicitar. Outra questão que eu vejo é que, assim, é importante nós termos, pelo menos, resultados de pesquisas de opinião dentro do Aparte Hotel, com os nossos associados, como é que estão os serviços, como já disseram, algumas sugestões. Eu sei que, de vez em quando, passam por mim alguns questionários e tal, até no próprio Aparte Hotel, quando uma semana se fica lá e tal. Mas eu acho que alguns levantamentos seriam importantes de nós termos esses dados, como eu pedi agora. Como foram o ingresso desses associados na PAT? Qual é o movimento que nós temos isso, né, ao longo do tempo? Então, eu vejo que essas questões são bem importantes de nós termos dados consistentes para a gente poder opinar, para a gente poder sugerir. Eu acredito que a PAT deve ter muitos desses levantamentos, mas compartilhar conosco é sempre um fator de reconhecimento, até pelo potencial que todo o associado tem para contribuir. E uma outra questão que eu gostaria de levantar é que eu sei o hotel está fazendo todo um trabalho de adaptação para as normas de prevenção de acidente, eu acho elogiável. Realmente, nós queremos cada vez mais segurança. Hoje mesmo, nós vimos um prédio desabar nos Estados Unidos, assim, de uma forma intempestiva. E, então, eu elogio esse trabalho que tem sido feito e a associação acompanha, para e passo, o movimento, e eu vejo como muito importante para a segurança de todos os nossos associados, até porque existe
um índice de idade avançada muito presente nesse nosso uso do condomínio, que eu acho bom também, acho muito importante isso. Então, eu gostaria que a APAT, nesse seu poder, nessa sua capacidade de intervir, que fizesse um acompanhamento com relação aos jardins do Apart Hotel. Eu vejo que assim nós tivemos já em alguns momentos muito bonito. Eu estive lá agora há pouco tempo e o relógio, por exemplo, o relógio das flores, que é um diferencial para o Apart Hotel, ele está completamente desconfigurado. Então, assim, quando eu vou e fico a semana lá, eu procuro usufruir do que é oferecido. Então, eu vejo que aquilo ali é um espaço muito bonito, mas me parece um pouco abandonado. E nesse momento em que nós estamos com a pandemia, um trabalho ao ar livre talvez não seja tão complicado de ser mantido, né? Sei de todas as dificuldades, do número de funcionários também que foi reduzido, e eu sei que nos assuntos gerais não se vota, então eu trago algumas sugestões nesse momento aqui. Tá? Peço desculpas por tantas manifestações, mas é sempre no intuito de colaborar com essa diretoria, com o Paim, que faz um trabalho muito bom, realmente uma dedicação muito boa. Então, é no sentido realmente de apoiar esse trabalho que a associação vem feito junto ao condomínio. Obrigada e desculpe as manifestações. Carla, eu posso responder? Só um pouquinho. É muito oportuno, Carla, as tuas manifestações, e elas são proativas, né? E sendo proativas, faz parte, é excelente. Acho que todos deveriam pensar dessa forma, e foram muito pontuadas, enriquecedoras, e a gente acolhe, né? Nós acolhemos ela, sim, e sempre do ponto de vista de melhoramento. É isso que é importante. Julião? Só para responder na Carla, eu também queria agradecer, porque eu acho que todas as manifestações, se todos se manifestassem e nos dessem uma luz, não é, seria até mais fácil, não é, de ver o que a gente não pensou para o condomínio. Com relação à ordem da venda das semanas, quando é feito o sorteio, aparece, não é, a pessoa acompanhando nas mídias, o sorteio eletrônico, aparece o nome da pessoa e o número de ordem do sorteio. Quer dizer, o Anderson foi sorteado em primeiro, o seu Roberto Cardoso foi sorteado em quinto, o Ronei foi sorteado em sétimo. Essa ordem é que se utiliza para a venda das semanas, das pessoas que já nos deixam a calção aqui, que já colocaram à disposição. Pô, tem gente que resolve que não vai vender, a calção vai para sua casa e depois ela resolve vender e nos manda a calção. Essas calções passam a ser por data de chegada aqui. Colocou a venda, depois do sorteio, passa a ser a ordem. Ela vai para o final da fila. Não é bem para o final, mas vai na sequência lógica da data da entrada. Com relação à pesquisa de opiniões, todas elas são lidas pelo presidente, não é? Pelo gerente, pelo presidente, são tomadas as providências que são necessárias. Com relação ao relógio das flores, houve um vazamento no final do ano que detonou ali aquela parte, não é? E, inclusive, eu fiquei no 513 e fiquei bem vendo o relógio. Deu um vazamento, tiveram que trocar o encanamento na parte de baixo, não é? E aí ainda não, acho que não sei se sanou, mas aí em função da obra agora da escada do bloco A, então também teve que se dar uma atenção também para aquela região do final do bloco A. O Anderson, me permite? Pois não, pai. Só para dizer para a dona Carla que realmente gostamos muito das intervenções dela, e que nem do nosso amigo e condômino, o Roberto, né? Nós conversamos muito, eu e o Roberto, e o Roberto tem uma experiência muito grande, né, em administrar coisas, às vezes, mais difíceis. Então, nós temos trocado ideias, eu e o Roberto, e realmente, ideias que nós temos discutido, né, a gente está amadurecendo, né, para melhorar, né? A dona Carla, para nós, olha, foi realmente, eu acho que o condômino, o associado,
ele tem que ser participativo, ele tem que questionar, ele tem que querer saber, né? E nós temos que evoluir. Eu me lembro lá do Roney, uma ocasião eu li um negócio do Roney, que o Roney mandou, o Delalastro, referente ao nosso sistema de que nós estamos de demarcação, uma série de coisas, que nós não estamos avançando na modernidade, né? E é o que nós estamos procurando fazer. Olha, Roney, essas nossas sessões virtuais já é um grande passo que a associação deu. E cada vez vai melhorar mais, porque nós estamos entrando na era moderna, nós vamos fazer uma modernização muito grande no nosso sistema de reserva, de emissão de calção. Olha, é um absurdo hoje tu ainda ter que estar emitindo calção e mandar lá para o condomínio, quando tu pode dispor via internet. Olha a economia que a gente vai fazer de papel, uma série de tempo que a gente vai economizar. Mas isso nós estamos conseguindo. Se não fosse essa pandemia, nós já estaríamos muito bem avançados. E para a dona Carla, olha, dona Carla, eu sou o maior entusiasta e maior fã daquele nosso jardim. Gosto de caminhar lá, de passear, saio de manhã cedo caminhar para me pensar, para botar as ideias no lugar, eu saio caminhar ali. Realmente, o que o Julião falou, do problema do nosso relógio lá, deu uma série de problemas, porque nós tivemos esses problemas assim, e não restauramos ele. Mas ele é um marco muito importante, né? E uma série de intervenções que a gente quer fazer também lá no jardim, que ficou um pouco prejudicado agora pela construção da nova escada de incêndio, exigido pelo Corpo de Bombeiros lá, que é a segurança para os condôminos. Mas a senhora vê que eu estou entusiasta com o nosso... No dia que a senhora for lá agora, a senhora vai ver a coisa mais linda que a senhora vai ver, perto da entrada, quando a senhora entra, depois do pórtico, ali perto onde ficava a agência de turismo, que não está mais ali, agora tem um canteiro que foi feito só de rosas, das mais diversas cores e qualidades. Então, nós somos um entusiasta, eu concordo com a senhora, nós temos que cuidar cada vez mais do nosso jardim, que é uma coisa bonita e é a natureza. É mais uma coisa que a gente oferece, né? Ok. Senhor Paulo Renato? É isso aí que eu queria. Pela ordem, senhor Paulo Renato? Não, eu queria pontuar duas coisinhas a respeito da pesquisa que a Carla citou ali. A pesquisa está disponível lá na portaria para todas as pessoas que queiram responder. Todos os hóspedes podem responder a pesquisa de satisfação com serviços, reclamações e outras atividades. E o segundo, deixar uma solicitação de melhoria na qualidade do sinal de Wi-Fi para a área de churrasqueiras. Ali, de repente, botar uma repetidora de Wi-Fi mais perto das churrasqueiras, que lá embaixo algumas quiosques, tem uns que não pegam lá, churrasqueira de trás não pega o sinal, apenas como sugestão. Era isso. Só um momentinho, Anderson. Sim, seu pai. Então, a resposta ao Paulo Renato. Desculpa a demora, né? O Paulo Renato também, olha, você pode ter notado que nós fizemos um investimento muito grande lá no Wi-Fi, na internet. A nossa internet está funcionando dentro do prédio, assim, a mil. E realmente havia uma deficiência lá na churrasqueira, que já está sendo contornada pela aquisição de antenas que nós fizemos. Estamos fazendo uma redistribuição para também contemplar lá na churrasqueira para o melhor. E a maior satisfação que nós tivemos foi agora, quando eu estive lá, eu vi diversos professores, advogados, trabalhando lá no condomínio. Até franqueamos a sala nova de carteado, porque lá é mais isolado, as mesas são mais confortáveis, para eles poderem trabalhar. Então, ficamos satisfeitos, porque eu acho que o investimento que foi feito para melhorar o sinal da internet, que nós puxamos a fibra ótica, foi muito bom, né? Mas estamos melhorar também lá para a churrasqueira. Está anotado aqui e vou cobrar do gerente, porque já era para estar funcionando. Seria, só um minutinho, seria a antena para as churrasqueiras, elas funcionariam, não seria o dia inteiro, seria
Limitado até às 10 horas, né? Até às 22 horas. Às 22. Seria o horário que seria permitido o uso das churrasqueiras. Não, sim, ele vai ser usado dentro do horário normal. Não fora. Ok, pela questão de ordem de inscrição, senhor Roberto? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de assuntos gerais para cumprimentar a dona Carla pelas opiniões e pelas sugestões e dizer para a dona Carla que não há por que pedir desculpa por se manifestar. As assembleias, elas são feitas justamente para isso, para que nós participemos e mostremos quais são as nossas opiniões, quais são as nossas satisfações e os nossos descontentamentos. Eu acho que a senhora está agindo certo, no momento certo, e eu faço mesmo da mesma forma como a senhora. Eu me manifesto mostrando uma opinião. É isso que nós temos que fazer como associados, participar e tentar colaborar para que o nosso condomínio fique cada vez melhor. Parabéns à senhora pelas manifestações e sugestões. Obrigado. O direito democrático que lhe assistem, né? Senhor Jorge. Senhor Jorge Fábio. Senhor Jorge está com a mão levantada. Pode falar. Alô, agora estão me escutando agora, então? Não, aproveitando esse espaço aí para sugestões, eu não sabia até que tinha melhorado confesso, peço desculpa por desconhecimento, mas não sabia que tinha melhorado a questão do Wi-Fi. Então, assim, fica uma sugestão na hora da gente até divulgar isso, fazer uma campanha. Eu acho que daqui a pouco se estuda até uma diretoria de marketing, alguma coisa assim, para a parte que seria importante. E se colocar... Nós estamos num espaço agora que as pessoas estão trabalhando em home office. Então, assim, divulgar uma campanha forte. Venha trabalhar em home office numa parte hotel. Estamos com uma Wi-Fi, uma internet de altíssima velocidade, então acho que ia fazer com que as pessoas pensassem, por que eu não posso passar 1, 2, 3 semanas lá aproveitando aí então fica uma sugestão aqui, certo? Ok, obrigado. Passar bastante semana com o Ronei. Mais algum assunto? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença de vocês, pela contribuição espontânea e construtiva de todos vocês, em que pese a pandemia nos traga alguma situação que é desfavorável, nós temos essa situação, que todos estão no seu conforto da sua casa, do seu trabalho, e podemos nos reunir sem se expor ao trânsito, às intempéries, e hoje está chovendo, enfim. Então, nós precisamos nos valer daquilo que é bom, né? Então, por exemplo, esse momento é um momento bom e agradável, nós podemos, de uma forma muito confortável, conversar e trocar essas opiniões e evoluir, e sempre evoluir. Então, eu agradeço o presidente Paim pela confiança que me foi dada para presidir essa sessão, me coloco à disposição para futuras outras assembleias, espero ter correspondido com as expectativas e devolvo a palavra, então, ao presidente Paim para que encerre esta assembleia. Só um pouquinho, Anderson, a dona Tatiana quer falar. Perdão, agora que eu vi. Tatiana. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. Queria agradecer a todo o cuidado, o zelo que vocês têm pela Gravatal, né? Que a gente tem muito amor pelo hotel. Eu estou com um problema, a gente tem vários hóspedes que usam o hotel, que a gente vende as cotas também, né? A gente teve de vender as cotas por um motivo particular e, graças a Deus, está dando certo. E os clientes estão reclamando que eles chegam para fazer o check-in e o quarto não está pronto. E eu, conversando lá dentro, eu vi que o período, acho que não dá muito tempo para as camareiras limparem os quartos, que é muito corrido para elas, né? Não sei se estão com menos funcionários no momento lá. A minha sugestão é que a entrada fosse, o check-out fosse meio-dia e o check-in às 3 horas.
como é em vários hotéis, né? Não precisa ser meio-dia e 1h, 1h30, né? Ou 2 horas. Poderia ser um período maior. Aí daria tempo para limpar o quarto com mais calma, né? É uma sugestão. Eu acho que se nós temos o benefício de 2 horas e nós abrir mão, talvez, desse benefício... Não alteraria nada, né? Porque a maioria dos hotéis, o check-out, em muitos hotéis, né? O check-out é 10 horas e o check-in é 3 horas, para não haver problema. Ninguém vai ficar esperando nenhum tempo a mais. Falou que a entrada é 3 horas o quarto está pronto, né? E eu tive uma reclamação esses dias, que a pessoa chegou ali às 2 e ela só pôde entrar às 4 horas, porque não estava limpo o quarto. E é uma coisa bem simples de resolver, não precisa contratar mais funcionário nem nada. É só falar para chegar. Eu quero imaginar, Tatiana, que essa seja talvez uma situação muito mais pontual da impontualidade e da pontualidade. Eu acho que é muito mais padrão estar o quarto pronto às 14 horas, até mesmo antes das 14 horas, dependendo se a família saiu mais cedo, do que extrapolar as 14 horas. Quero acreditar isso aí, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que a gente vai considerar isso uma reclamação e nós faremos essa anotação, sim. Então, tá. Deixa eu só explicar uma coisa da Tatiana. O que acontece é o seguinte, em função da pandemia, os cuidados com a higienização do quarto aumentaram. Isso eu verifiquei lá, quando eu estava lá, não é, que eu acompanhava a limpeza dos quartos. Não é? Antigamente, claro, se limpava bem o quarto, mas agora o cuidado é tanto que eles desmontam, inclusive, aquela luminária que tem na sacada e passam álcool. Então, isso... José, por isso mesmo que eu acho que a maneira mais prática para aliviar eles seria aumentar esse espaço de tempo. Mas é que é esporádico, acontece com 1 ou 2 pessoas, né? Então a gente vai transferir todo mundo para as 15 horas, quando isso acontece 1 ou 2 vezes. É isso que eu falei, uma pontualidade, né? Isso que o Anderson quis dizer é que normalmente o que acontece, e o presidente Paim, ele modificou o sistema lá das camareiras lá, então sempre se faz o tipo de um mutirão para os apartamentos que vão ser ocupados ficarem prontos o mais rapidamente possível. Não é? Mas pode ter certeza que isso daí o presidente anotou e com certeza vai verificar lá o que está acontecendo. Pode ter certeza. Posso falar mais uma coisa? Claro, com vontade. Deve. Então, tá. Por exemplo, eu adoraria que vocês usassem o Booking, o Expedia, né, .com, para venderem as cotas de todos os condôminos. Né? No futuro próximo, né? Eu acho que não agora, claro, que vai ter que ter uma mudança de tecnologia. Mas seria Anderson, bom, né, seu país? Poderia, Anderson? Poderia falar? Paim, Tá. presidente, tem essa palavra. Em primeiro lugar, cumprimentar a Tatiana, que o seu Arbenax, o seu pai, meu grande amigo. Eu vi o nome dele lá. O seu Arbenax, meu grande amigo, admiro muito o seu Arbenax. Conversamos bastante, eu e ele, trocamos bastante ideia, porque ele tem uma vivência de vida muito grande, né? Então, a gente, tanto com ele, está aprendendo, né? Então, eu gosto muito do teu pai. E estou gostando da tua intervenção. Nós estamos fazendo tudo isso aí, essas modificações, justamente para melhorar a situação lá do condomínio, né? Em primeiro lugar, essa de fazer a transferência de data, aliás, de horas para entrar, né? Isso aí nós já estudamos todas as possibilidades. Você se lembra que, antigamente, a entrada numa parte hotel se dava quartas, quintas e sexta. E aí a Globo... Não, esse está fora de moda. Esse não dá, né? Aí ficava mais confuso ainda. Aí o que nós fizemos? Abre para toda semana, menos no domingo. Pô, melhorou, porque cada camareira ficou com menos apartamentos para limpar, né? Mas tudo isso aí está sendo contornado, e como diz o presidente Anderson, deve ter sido alguma coisa pontual, que já aconteceu. Eu recebo muita reclamação em relação ao restaurante, isso sim. Aí é outro departamento, né? O que acontece? Já aconteceu comigo.
Olha aqui, ó, aconteceu comigo. Eu cheguei lá, não estava um apartamento pronto. Lá pelas 4 horas foram me chamar. Aí até eu chamei e disse, ó, mas explodiram. Eu disse, mas que esculhambação isso aqui? Meu apartamento, mas sorvete, porque não sei. Tá, tudo bem, tudo se resolve. Né? Segundo item que tu falou do inbox, eu tive conversando com o senhor Arbenac e disse assim, ó, senhor Arbenac, o senhor não imagina, né, que está todo mundo, porque estão vendendo lá para o inbox, o senhor não imagina o puxão de orelha que o senhor me deu, que o senhor está me mostrando que é possível nós botar também no inbox para nós vender. Faz parte da modernização. Né? É isso que eu estava dizendo. Nós estamos estudando maneira. Só que tu sabe, né, Tatiana? Não, sabe. é uma complicação. A gente tem duas é uma modificação muito grande e custa dinheiro, custa muitos valores, é muito caro. Né? Então, nós estamos estudando a melhor maneira de fazer essa modernização. Por quê? Porque tu sabe bem, eu sento aqui no computador, se eu quero ir para a Sibéria, eu faço tudo pelo computador. Maravilha. Né? Faço tudo, sem problema nenhum. Não tem... Por que nós não podemos entrar também nisso aí? Sim, nós e daí, nesse caso, já resolve até aquilo que a dona Jandira, esqueci o nome dela, desculpa, que ela comentou sobre a equivalência do valor das cotas, né? Daí, quando entrar nesse sistema de Booking e de Airbnb não, desculpa, do Expedia, que é o hotels.com, daí já equivaleu, está tudo igual, acabou a concorrência entre cotas, né? Isso aí. Mas vai ter que mudar, claro. Não, vamos sim, aos poucos, gente, né? vai se mudando. Mas a hora que puder fazer isso aí, é a solução. Claro. Aí vai ser vendido por um valor mais caro também, né? Não, tudo bem. Tá? Não, valeu. Okay. Obrigado. Obrigada, presidente. Ok, Tatiana. Vinícius, Rodrigo também, Ricardo, devo agradecimentos aí à ferramenta que você nos disponibilizou, foi excelente, trabalhou muito bem, e as meninas que ficam nos dando suporte aí na APAT, né, principalmente a elas são o nosso pulmão, coração, mente, pernas e braços, né, a elas a gente deve muita coisa. Então, presidente Paim, lhe devolvo a palavra para encerramento, suas considerações finais e encerramento da Assembleia. Muito obrigado. Eu quero agradecer inicialmente ao presidente, ao Anderson, né, pela brilhante condução da nossa Assembleia Anual, né? Agradecer também ao nosso secretário, ao José Julião, né, que também nos deu, ao Vinícius, ao Ricardo, pelo suporte que nos deram para o êxito da nossa Assembleia. Né? E também, como o presidente da Assembleia já fez um agradecimento, eu faço também sempre agradecimento às nossas funcionárias que batalharam aqui durante todo o ano, durante a pandemia, as angústias, o sofrimento, tudo que nós tivemos, elas também tiveram, em maior grau, né? De se desdobrar em 2, 3 em cada função. É um agradecimento que tem que ficar registrado a essas funcionárias. Né? E agradecer a forma dos nossos associados que se manifestaram, sempre de maneira positiva, respeitosa e positiva. É isso que é importante. E é isso que cada vez mais vai levar a nossa associação e o nosso condomínio cada vez melhor e cada vez mais moderno e para si mais futuramente com uma modernização que ele requer. Isso é muito importante, a participação. Espero que outros que vão ver isso aí se animem e participem também. Dê a sua opinião, como diz o seu Roberto, e como disse sabiamente o presidente, isso é uma democracia. E os donos do condomínio não é a associação, não é o presidente. Quem é os donos do condomínio somos nós, é todos nós. Então, nós temos que ter o respeito e ouvir a opinião de cada um, as discordâncias, as concordâncias. No fim, agradeço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, presidente. Salute! Salute!